Mas uma das grandes diferenças que nós até já tocámos aqui, por exemplo, na mineração, por esta questão, seja até para a infraestrutura, é a questão da capacidade de investimento, e também, por exemplo, na mineração é privado, é outro dinheiro, enquanto que normalmente para tratar desses casos de gestão de risco são órgãos públicos, é dinheiro público, não é? E também não tens uma legislação que também te venha a dizer assim, a área de risco tem que monitorar, tem que fazer isto, tem que fazer obra, não tens nenhuma lei que te obriga a fazer alguma coisa com esse intuito. Como é que é essa interação com as entidades públicas? Como é que funciona? Eu vou falar da minha parte técnica, Sim. depois o Luciano fala da parte comercial. Toda vez que a gente paga uma apresentação parecida com essa, e eu apresento para um prefeito, para um secretário de obras, ele fica impressionado. Que de fato existe uma solução? De fato existe uma solução. E de fato ela não é tão cara? Não, de fato ela não é tão cara. Então a apresentação técnica, isso impressiona. Então existe um jeito. Existe um jeito. Só que nenhum município tem fôlego financeiro para então vamos fazer. Aí a dificuldade está aí. Quando você mostra que a solução existe, cresce os olhos. Pô, então eu tenho o que fazer. E não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas aí gera a questão de onde vem esse dinheiro. Essa é a parte mais complexa. Como é que financia? E aí eu vou falar um pouco sobre isso, e o projeto ele tem mudado com o tempo. Quando a gente começou a discutir isso alguns anos atrás, o Ogura tinha um caminho que eu inicialmente fui contrário, mas ele estava certo, a gente tem que sempre ouvir a voz da experiência, que ele falou assim, a gente precisa ter sensor barato. O custo do programa precisa ser barato. Eu falei, não, quanto vale uma vida? Volta nisso aqui, não sei se precisa ser barato, tem que fazer o que tem que fazer. E aí o Ogura tinha razão. Precisa ser algo barato e eficiente. Então, o que a gente fez aqui? E hoje o Ricardo está trabalhando nisso com o time, em redução de custo do monitoramento. Esse monitoramento ele tem sido cada vez mais barato. E nessa caminhada de apresentar para o ente público, a gente teve a oportunidade de apresentar para o BNDES. Na realidade, chegou até o BNDES ficou sabendo, se interessou e chamou a gente para ir lá. A gente foi lá no Rio de Janeiro apresentar a convite do BNDES. Tinha uma turma lá de 10 pessoas, extremamente interessados, e eles ficaram muito interessados. Então hoje, qual que é o próximo caminho? O caminho é ter dentro desses municípios que estão mapeados, que têm os maiores riscos, que a gente possa apresentar aí para quem é de competência, seja o secretário de obras, o prefeito, enfim, e na viabilidade de ter o projeto de Orna Encosta lá, que ele vá conversar com o BNDES que tem interesse em financiar. Né? Tem que saber o caminho. Isso. Follow the money. Mas só que assim, eu volto a dizer a minha fala anterior. Nós não estamos trabalhando só para nós. Exato. Quem vier vai ter esse caminho já percorrido, porque a gente já andou. Veja, a gente já caminhou muito. A gente já conversou com mais de 30 prefeitos. Entende? Sozinho não dá para fazer, não dá para resolver. E nós estamos trabalhando em alguns lugares. A gente tem aqui a oportunidade de dizer que muita gente embarcou nessa ideia. Nós estamos trabalhando em alguns municípios. O Ricardo está fazendo um trabalho muito bacana lá em Santa Maria, né? A gente está trabalhando bastante no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, o mundo sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e o Ricardo está trabalhando lá, está trabalhando no Morro do Xixi, ela está fazendo um trabalho muito bacana, que a gente tem muito orgulho de estar fazendo lá um mapeamento, vendo a possibilidade do que... Estamos numa fase anterior. Está nessa fase de chegar aqui. Ele tem um mapeamento, é um morro conhecido, teve um deslizamento agora nessas chuvas de maio, teve 2 óbitos. E aí a Defesa Civil lá, não, preciso classificar o risco. A Defesa Civil de lá partiu disso. A gente está nessa etapa, a gente está reclassificando o risco. É um morro gigante, ocupado em todas as faixas, em todas as faces. De um lado tem uma barragem, do outro tem pessoas. A barragem de reservação de água é no mesmo morro. Então você tem um risco de deslizamento atingir a beira da barragem. Fazer um tsunami que pode Então a gente está reclassificando os riscos. Porque também tem muita gente. O que pode fazer? Não dá para tirar todo mundo, não dá para conter para todo mundo. Então a gente está nessa etapa, que a Prefeitura de Santa Maria está partindo disso. Eles estão um passo à frente das outras prefeituras, tecnicamente. Assim, eles estão interessados em, de fato, reclassificar os riscos para, de fato, por que não volta a acontecer o que... dedicar a verba. Então, aqui eu tenho que fazer, aqui eu sei o que fazer. Essas pessoas eu posso manter, essas eu tenho que tirar, essas eu sei exatamente o que pode fazer. As áreas foram interditadas, muita gente saiu das suas casas, as pessoas estão morando em aluguel social, não é isso, cara? E enquanto não tiver a área liberada, enquanto o mapeamento não for feito e falar que o risco ali, ele é possível de conviver, as pessoas não vão voltar. Não vou voltar. Só voltando à questão do custo das tecnologias serem caras, eu falo aqui o meu lobby de fabricante. A gente já sabe.
também concordo a questão das tecnologias que possam ser desenvolvidas aqui, mas aqui teve uma cultura protecionista que se criou uma questão de altos impostos para proteger a indústria nacional que praticamente não existe. Mas tudo bem. Mas uma coisa que eu seria defensor e gostaria de ver era, por exemplo, se o BNDES pode financiar esses projetos para a compra de equipamentos, que na sua maioria são importados, que esses equipamentos não fossem taxados de 80%. Porque se é para uma área de risco, do género, defesa civil ou algum órgão, alguma prefeitura está a contratar um serviço de instalação, a empresa que for, se é para a proteção de áreas de risco, eu diria que poderia ser uma isenção fiscal. Ok, isso envolve política. A gente já sabe como é que é. Isenção fiscal. Mas se é para uma área de risco, imagina... Porque as pessoas terem ideia, eu sempre falo isso aqui. Quando eu estou comprando um piezómetro, o piezómetro está comprando o piezómetro para colocar na encosta e o outro é para o governo. Não vai mais. É mais. Eu estou sendo simpático. É mais que um. O custo da compra do piezômetro que você paga de imposto é mais do que um piezômetro. O custo transporte, frete, imposto, despacho, desembaraço, se eu somar todos esses, dá 141%. 1,4. É por isso que eu falo aqui do 2,5, que é o valor normal, mais 1,4 em cima. Portanto, isso já tem um desembaraço e tudo mais. Porque outra coisa que vocês não sabem, quando o negócio vem de avião, o imposto não vai só em cima do equipamento, vai em cima do frete do negócio, cara. Você paga 60% de imposto em cima do valor do frete. É em cima do frete. Portanto, olha, o negócio custa $10.000, o frete custa 1.000. O imposto é em 11.000, não é 10.000. Quando você vai acumulando tudo isso, aí que você chega no 140%. Então, e depois a coisa gera-se aqui. Ok, depois tem a questão do câmbio e tudo mais, e são outras questões. Mas a questão do custo, ela também bate muito nisso. Sim. Porque se fomos para real, já tem o real que está 1 para 6. E depois ainda tem o imposto, e depois ainda tem isso. A mineração foi isso porque é outra capacidade de investimento e a lei os obriga a dizer, olha, vocês têm que reservar um budget para isso. Agora tu tens que ir na prefeitura e dizer assim, prefeitura, mas aí vocês já viram que o caminho não é só as prefeituras. As prefeituras têm os orçamentos delas comprometidos. Comprometidos. Com folha, saúde e educação. É isso. Está comprometido 80%, 90% das folhas dos orçamentos de todas as prefeituras é comprometido com esses 3 itens. Acho que é segurança. Principalmente das menores, né? Principalmente das menores. Do menor, assim, menor o município, mais comprometido ele é. Então ele não tem verba. Eu tenho um dinheiro. Não tem. Ele não tem capacidade, fôlego financeiro para fazer esse trabalho de prevenção. Então não encaixa de fato. Não, porque lá está, tu estás a comprar um negócio que vai te custar, sei lá, $500.000, mas aí tu vais ver que 200.000 é imposto. Mas é um negócio para benefício público. Eu acho que é... André, deixa eu fazer um comentário em relação a isso que é importantíssimo. Nós estamos fazendo algo que ainda não se faz. Né? E aí, quando a gente foi oferecer, que a gente mostrava qual que era a metodologia, qual que era a ideia, falou assim, mas vocês já fizeram onde? Então a gente chegou primeiro a uma conclusão. Precisa fazer. Deve fazer. Precisa fazer. Aí nós fizemos em Campos do Jordão. Né? Você teve vocês não falaram nisso aí, eu sei, a gente já se conhece, não é? Isso aqui foi um investimento vosso. Aqui ninguém pagou. Nosso com o nosso parceiro, que era o Grupo Terra Insights, agora o Grupo Orica, né? Que mandou os equipamentos, os instrumentos. É um projeto em conjunto aqui. Que vocês tiveram que pagar impostos. Ó. Que nós só falando aqui. Só falando aqui que o negócio foi mandado gratuito e teve que pagar uma paulada de impostos. Foi. Os sensores que na época a Terra Insights, agora a Orica, mandou sem custo, chegou a dar algumas centenas de milhares de não, real. Acho que vale a pena a gente falar 200, aqui. Foi mais de R$200.000 que a gente pagou de imposto num sensor que veio de graça. É isso, não tem que falar. Vou fazer um silêncio eloquente. É importante. Vamos fazer aqui com equipamento gratuito. Gratuito, assim, para o município, porque a empresa que investiu, ela está mandando equipamento que custa alguns milhões de reais. Claro. Né? Foram alguns milhões de reais que foram investidos lá. Ela mandou, né, sem custo, para poder fazer o piloto. Nós aqui, MMF, tivemos que pagar R$200.000 de imposto. Veja. Mas a gente entendia que valia a pena no sentido de que vamos fazer. Então nós fizemos. E com êxito, em 2 anos nós tivemos 3 alarmes.